Olha, existem, de forma muito prática, existem 3 formas de ver. Existem 3 formas de enxergar. E hoje eu quero que você ative no seu coração, que você abra um espaço dentro de você para que esse texto de João 9 traga luz dentro de você. Quebre a religiosidade, quebre os questionamentos equivocados, as conversas exageradas e vá direto ao ponto da fé, de acreditar naquilo que somente Jesus pôde fazer e pode fazer nos dias de hoje. Então existem apenas 3 formas de enxergar. A primeira, com os olhos. A primeira forma de enxergar é com os olhos. A segunda forma de enxergar é com a mente racional. É um raciocínio que te faz ver, que te faz antever, mas não sai do campo das ideias. E existe a terceira forma de enxergar, que é a maneira de Jesus, a maneira de Cristo, que é enxergar com a fé que está no seu coração. A fé que vem do coração sai do papel, sai da caneta e vira produção. A fé que sai do seu coração, a fé que emana de um coração pautado em Deus, é uma fé realizadora. É uma fé que pesquisa fundamentos na palavra, é uma fé que se assevera dos versículos, das sentenças, é uma fé que pesquisa maneiras de colocar em prática, vencendo pensamentos decaídos que são naturais da própria carne. Você pode dizer amém? Você que está comigo, que está entendendo, escreva aí amém. Eu estou entendendo. Então eu quero aqui ler para você o texto. O texto de João, capítulo 9. Olha, presta bem atenção nisso. O texto de João, capítulo 9, o verso 1 diz assim: Ao passar Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhes perguntaram: Mestre, quem pecou? Esse homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E tendo dito isso, ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva. Olha que coisa. Verso 7. Passou nos olhos, aplicou nos olhos do homem cego e disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Diga aleluia. A maneira de Jesus ver as coisas nos faz ver também. A fé que havia em Jesus quanto homem que veio aqui em carne e osso estabelecer um modelo nos fazia ver. A maneira como Jesus via inspirava visão aberta em todo aquele que se dobrava diante de suas palavras e prestava atenção em suas ações. Então eu preciso olhar para as Escrituras e supervalorizar o que está escrito aqui, e supervalorizar isso que está sendo dito. Veja você que temos uma sequência histórica, cultural, nesse início, nesses 10 primeiros versos de João capítulo 9. Meus irmãos, por favor, preste atenção. Preste atenção, porque compreender um simples texto como esse pode fazer tanto você cair fora da cegueira espiritual, quanto você pode ser usado por Deus para tirar a cegueira tanto espiritual quanto física de homens e mulheres em todas as partes do mundo. Você crê nisso? Você pode dizer amém? Olha comigo, acompanhe comigo esse texto. No início, todo mundo estava passando e vendo um homem cego à margem. Os discípulos também passaram e viram aquele homem à margem. Mas acontece que Jesus, ao ver aquele homem, ele teve uma atitude diferente. Quando Jesus viu aquele homem, ele se incomodou. Ele olhou para aquele homem. E os discípulos automaticamente agiram com base na religiosidade.
2000 anos de religiosidade foram quebrados por essa simples palavra de Jesus. Todo mundo que era enfermo, todo mundo que tinha algum tipo de defeito físico era visto como alguém que estava sendo castigado por algum pecado que ele mesmo havia cometido, ou seus pais, ou seus antepassados. Então, se você tivesse um defeito físico, se você fosse cego, um aleijado, como a Bíblia cita em várias passagens, é isso que ela está querendo elucidar na sua mente, na minha mente. Veja que os discípulos de Jesus olharam para Jesus e disseram: bom, esse cego, Senhor, por que ele é cego? Ele pecou ou foi os pais dele que pecaram? Religião histórica. Jesus disse: nem ele pecou, nem os pais pecaram. Chega desse papo mole, chega dessa conversinha mole que não resolve nada. Chega de tentar mostrar que você sabe como funciona a história, mas eu quero saber do cego que está agora ali jogado à margem e que há poder em mim e em você para transformar essa realidade, para transformar essa exclusão, esse canto num lugar de exaltação, de adoração e de bom testemunho que vai fazer com que outros que não enxergam passem a, no mínimo, se questionar. Você entende? Uma fé que enxerga. A fé de Jesus enxergava. A fé de Jesus enxergava. Eu preciso que você entenda isso. A sua fé precisa enxergar aquilo que o natural não está mostrando. A sua fé precisa ir além. Isso vai botar a sua vida, a sua casa, a sua família em outro trilho. E eu vou continuar te dizendo aqui, e na sequência do texto, Jesus cuspiu no chão, fez uma lama, fez uma gogueira, uma nojeira, que uma pessoa qualquer podia dizer: Deus me livre, ele não vai passar esse cuspe, essa baba aí nos meus olhos, de jeito nenhum. Mas a atitude de Jesus de simplesmente valorizar um homem que estava jogado à margem da sociedade, que mesmo seus discípulos deixaram lá e apenas questionaram o seu problema histórico ou ao seu pecado ou o provável pecado, Jesus confrontou aquilo de forma que o homem recebeu aquela laminha, aquele cuspe com lama no olho fácil, porque a atitude de Jesus era muito diametral à cultura. Jesus passou a lâmina e disse assim: levante agora, vá se lavar no tanque de Siloé e volte. O homem foi, lavou os olhos e voltou vendo. Diga aleluia. Essa palavra pode lavar os seus olhos agora e o seu coração de uma forma tão profunda que você vai passar a ver o que você não está vendo. Eu mesmo hoje, pastor Saulo, estou vivendo um dia que eu preciso dessa lama nos meus olhos, eu preciso me lavar no tanque de Siloé, porque eu preciso enxergar algo que para mim parece confrontador, difícil, chato, horrível. Mas eu preciso enxergar além do que a imagem natural me mostra. E essa palavra está dizendo para mim: veja! Veja! Eu olho para você agora e digo: veja! Em nome de Jesus. Mas o texto e o fundamento é sempre maravilhoso. Olha o texto que diz, verso 9. O homem no verso 8 foi lá, se lavou no tanque e voltou enxergando. Mas no verso 8, olha a atitude das pessoas. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é esse o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam: não é ele não. Ele apenas se parece com aquele homem. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo, sim, sou eu. Então, como foram abertos os seus olhos? Os vizinhos questionaram, interrogaram ele. Ele passou a ser interrogado pela população. Ele respondeu no verso 11, o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me no tanque de Siloé. Eu fui, me lavei e agora eu estou vendo. Eles lhes perguntaram: onde está esse homem? Ele disse: eu nem sei. Jesus age com objetivos. Qual é o objetivo da cegueira que você está vivendo?
Qual é o objetivo de Jesus? Fazer com que você escute essa palavra justamente no dia de hoje. E não para por aí. Eu vou caminhar já para o final, porque eu preciso correr para resolver as coisas da minha vida aqui. Mas eu quero te afirmar que a fé que vem do coração, ela sai do papel, da caneta, ela sai da tempestade de ideias, ela sai de um monte de coisa que eu acho e passa a ser uma produção ativa. Eu passo a produzir a partir da fé que eu vejo expressada na palavra. Eu sou tomado, eu me visto com a roupa da fé e eu caminho em frente. À medida que nós nos expomos à palavra de Deus, luz vem sobre os nossos olhos e então a verdade aparece. Aleluia! Aleluia! E aí, meus queridos, a gente dá um salto lá para o finalzinho desse texto, verso 39, que é o foco dessa hora. O verso 39 diz assim: disse Jesus, eu vim a esse mundo, preste muita atenção, eu vim a esse mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram, acaso nós também somos cegos? Verso 41, disse Jesus, se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado, mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Pastor, o que é que isso quer dizer? Alguns versículos atrás, os homens seguiram na pesquisa. Eles ficaram tão indignados porque aquele mendigo, cego, jogado à margem da sociedade, teve um contato com Jesus. Jesus passou cuspe com areia nos olhos do cara, mandou o cara se lavar e o cara voltou pulando de alegria, enxergando. E ao invés das pessoas começarem a se alegrar e celebrar e dizer, nossa, isso existe, eu quero para minha vida também, elas começaram a perguntar quem é Jesus, quem foi que fez isso, quem deu essa moral para ele. E eles voltaram para a religião. Versos anteriores dizem assim, a partir do verso 17, as autoridades chamaram os pais do ex-cego e disseram assim, vocês pecaram? Eles disseram, não. Esse menino pecou? Não. E eles começaram, o fato é que as autoridades questionaram muito por que o menino foi curado de cegueira. Por que o mendigo deixou de ser mendigo. Há uma revolta no mundo espiritual, nas hostes satânicas, quando o poder miraculoso de Deus toca a vida de alguém e tira ela da cegueira espiritual, porque quando acaba a cegueira espiritual, a mendicância acaba também. Muitas pessoas, muitos bons crentes, lá no seu íntimo, por causa das suas faltas de cura e de verdade, preferem se manter na religião que apedreja, na religião que acusa, na religião que vê as dores das pessoas e ao invés de ajudar, julga, como acontecia aqui há 2000 anos, quando Jesus confrontou os seus discípulos. Às vezes eu e você olhamos para pessoas perto de nós que passam por dificuldades e a gente olha para ela e diz, esse fulano deve estar fazendo alguma coisa errada. Isso deve estar em pecado. Isso é um folgado. Isso deve estar... E a gente abre a boquinha e começa a ser tão fariseu quanto esses homens. E no verso 3, Jesus finaliza isso na minha vida, na sua vida e na vida de todos aqueles que têm a Bíblia como seu manual de práticas e ações eternas. Jesus disse, pouco me importa quais são os erros dele, quem errou. Me importa que eu estou aqui para desfazer as obras de Satanás. Escuta, crente, a fé faz enxergar. Faz inclusive você enxergar que você foi enviado aqui para desfazer as obras de Satanás, para desfazer muitas vezes enfermidades, sobretudo na alma. Se você hoje está no lugar da acusação, se você hoje está no lugar onde te fizeram parecer um mendigo espiritual porque você está mostrando algum defeito, eu te digo, pior é quem não está
mostrando esse defeito. Pior é quem não tem nem consciência dos seus defeitos. Por isso, Jesus falou isso aqui a partir do verso 39. Os fariseus que se achavam muito disseram assim: então Jesus, você está dizendo que eu também estou em pecado? E Jesus disse: pois é, enquanto você não tinha consciência de pecado, estava de boa, mas agora que você sabe, eu estou dizendo para você o que é pecado, você está condenado. Você precisa de arrependimento. Você precisa de uma fé que faz ver, não defeito na vida dos outros, mas o seu próprio defeito. Porque disse Jesus também em João 9: eu estou no mundo e eu sou a luz do mundo. Trabalhe enquanto é dia, porque virá a noite onde será difícil. Vista-se com a fé que faz enxergar. Mude a história da sua vida e deixe Deus mudar a vida das pessoas à sua volta ou em sua volta usando você. Essa é uma fé que faz enxergar. Essa é uma fé escandalosa para a religião. Eu repito, com muito prazer. Nesse texto, Jesus quebra uma religião de 2000 anos e diz: pare de julgar o pecado das pessoas e ore por elas. Gere situações onde possa haver arrependimento. Dobre-se, porque você talvez tenha mais pecado do que aquele que está todo mundo vendo que ele está em pecado. Se essa verdade fosse vivida, a igreja não sofreria as acusações que sofre hoje. Pastor não valeria tão pouco diante de muitos. Mas a Bíblia regula, mostra o erro, mostra o caminho e nos faz mudar de vida. Porque em Cristo eu tenho uma fé que me faz enxergar. Você pode dizer amém, glória a Deus, aí na sua casa. Você pode estender as mãos aos céus aonde você está e dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, me perdoe porque às vezes eu fui esse acusador. Senhor, me perdoe porque às vezes eu olhei para as pessoas em problemas, em dificuldades, mesmo em pecado, e eu achei que eu poderia julgá-las, que ao invés de gerar uma solução eu coloquei peso. Senhor, me perdoe porque às vezes eu não só não ajudei, como impedi outras pessoas de ajudar. Eu não só não ajudei, como eu fui lá e comentei com outra pessoa: não ajuda não. Tenha misericórdia dos nossos irmãos, Pai. Tenha misericórdia de nós, Pai. Quebranta-nos, Pai. Quanto mais perto da palavra, mais luz vem aos nossos olhos. E não farisaísmo. Senhor, que quanto mais os crentes estudem a Bíblia, mais quebrantados eles fiquem. Senhor, quebra o espírito da altivez que apaga a luz da fé em nossos corações. Cuida daqueles que estão sofrendo, cuida daqueles que estão magoados, machucados, à margem. Cuida daqueles que estão marginalizados, cuida daqueles que estão jogados na nossa estrada. Estamos como igreja caminhando nesse mundo e no canto das nossas estradas está cheio de pessoas acusadas. E nós só passamos por elas. Rabadalabassore. Faça-nos fazer como o Senhor fez, Jesus, em João capítulo 9, verso 1. Faça-nos, Pai, ter tanta fé de cuspir no chão, Senhor, e criar, gerar, pela nossa fé, Senhor, uma oração que cura não só os olhos, mas a alma. Porque quando a cegueira espiritual acaba, as atrofias também acabam. Abençoa-nos, supra-nos, encha-nos com essa verdade, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa te nutrir com essa palavra e que o Senhor possa te encher com a verdade de que sem Cristo nós somos só pessoas cruéis.
mas com Ele nos dá uma fé que nos faz enxergar, crescer, avançar e ser sal e luz dessa terra. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que você seja multiplicado em tudo e que essa palavra tenha alcançado o seu coração. Abençoadas pela palavra de Deus. Em nome de Jesus, beijo no coração e obrigado por estar conosco. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Isso é muito relevante para Deus.